vamos ler o capítulo 20 de Gênesis. Pega a tua canetinha aí. Quando você terminar o capítulo 20, você já faz um risquinho, você já sabe que o capítulo 20 inteiro você já leu. Capítulo 20 de Gênesis diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e impureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou assim estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para fazer esse mal e trazer esse tamanho pecado? Tu me fizestes aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata? Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente a madre de todos na casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. Faz um círculozinho aí. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso,
e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria a mamar filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores, e foi-se, e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: eu não quero ver o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu-lhe de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, que significa poço do juramento, porquanto ambos juraram ali. Ó, isso aqui, se na tua Bíblia não tem, é legal você ir marcando do ladinho, que depois a tua Bíblia vira um dicionário, né? Berseba significa poço do juramento. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba,
e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Ou seja, ele já tinha Ismael, mas o da promessa era Isaque. Ele disse: o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o juramento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não tinha visto ainda o cordeiro, por isso ele foi chamado pai da fé. Deus tem falado muito nesse mês, o janeiro profético. Vamos liberar palavras, mesmo que você não veja. Creia que a tua vitória está chegando. Ele disse para os moços: fiquem aqui, eu e o menino subiremos e adoraremos. Ele não disse: eu vou subir, vou sacrificar o menino, depois eu volto sozinho. Não, ele disse: nós voltaremos. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, e em cima da lenha estendeu a mão a Abraão, a sua mão tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, mais conhecido para nós como Jeová Jirê, Deus provedor. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Coloca aí em cima então: o Senhor proverá, Jeová Jiré. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se, tornaram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, seu irmão.
o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quemuel pai de Arã, e Quézede, e Azo, e Pildas, e Gidrafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Capítulo 23. Ô, glória, passa rapidinho, irmão. E foi a vida de Sara 127 anos. Legal grifar isso também, porque às vezes você vai participar de alguma brincadeira bíblica e as pessoas perguntam lá: com quantos anos morreu Abraão? Quantos anos morreu Sara? Você nem sabe, nem imagina. Então, se você grifa, geralmente em perguntas bíblicas você fica craque. Minha Bíblia é toda arriscada. Vamos lá. Então, Sara morreu. E foi a vida de Sara 127 anos. Foram os anos da vida dela. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, dê pelo devido preço, que eu possa ser em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face da terra, diante do povo, e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de pratas correntes entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, no campo de Macpela, em frente de Manre, este é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nela estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Você vai ouvir várias vezes falar dessa sepultura aqui. E olha, eu aprendo uma coisa tremenda aqui, né? Abraão não quis de graça, ele quis pagar o preço. O que não tem preço não tem valor. Aprenda esse princípio. Quando alguém quiser te dar uma coisa de graça, mas você tiver a condição, pague.
Receba quando for ofertas, porque Deus quer abençoar as pessoas. Mas tem coisas que Deus nos dá condição e tem pessoas que vivem querendo ganhar coisas. E mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então presta atenção nesse princípio. Capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da minha terra e da minha parentela, que me falou, que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, partiu com toda a fazenda do seu senhor, estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água. Pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água, e disse, o Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que, antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito linda, formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu seu cântaro, subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia. Correu outra vez ao poço para tirar água, tirou para todos os seus camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para a sua mão, do peso de 10 siclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faz-mo saber, peço-te. Há também em sua casa teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha,
muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me enviou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu, fez saber estas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua filha, e quando ouviu a palavra de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão. E eis que estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo do Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido. Deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentas. Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice. Esse é o último capítulo, tá, gente? E ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu senhor, e minha família tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Oh, glória! Já recebi essa palavra aqui. Para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água é a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o meu senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe do cântaro sobre si, e disse: bebe, também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: sou filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, as pulseiras sobre sua mão, inclinei-me, adorei ao Senhor, bendisse o seu nome. Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, faze-me saber, e se não também, me faze saber, para que eu olhe a mão direita ou esquerda. Então respondeu Labão a Betuel, e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo estas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Tirou o servo vasos de prata,
vasos de ouro, e disse, e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas, e seu irmão a sua irmã, e a sua mãe. Então comeram e beberam, e ele e os varões que os estavam com ele passaram a noite. E levantaram-se, pois, pela manhã, e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhes. E chamaram Rebeca e disseram-lhes, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o seu servo de Abraão e os seus varões. Abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu e milhares de milhares, que tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou naquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitavam na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque. Lançou-se do camelo e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo caminho ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz. Amo vocês. Amém?